Pessoal, vamos agora na página 273. É um conteúdo um pouco extenso, tá bom? Mas a gente precisa falar para que vocês consigam entender um pouquinho do que aconteceu. Agora vamos falar sobre o período regencial. Dom Pedro I passou a sofrer oposição em grande parte da sociedade brasileira por causa das suas medidas autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI, em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir o seu pai. No segundo parágrafo diz: assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado sucessor do trono, porém ainda era uma criança e não podia assumir o governo. Lembra que quando eu falei da monarquia, que era passada de pai para filho, que a gente não vive numa democracia onde você faz uma eleição, onde as pessoas votam. A gente não vive numa república, a gente vive, nesse período aqui era uma monarquia. Então, era passado de pai para filho. O pai dele faleceu, Dom João VI, ele teve que ir, Dom Pedro I teve que ir, foi e ficou no lugar do pai. Só que ele não podia. O que ele ia fazer com o Brasil? Ia deixar que o Brasil sozinho? Não, ele deixou o filho dele, que era uma criança. Colocou o filho dele. Dom Pedro de Alcântara foi aclamado sucessor do trono, porém ainda era uma criança e não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Por isso que aqui está falando período regencial. Esse período foi denominado como período regencial e durou de 1831, quando Dom Pedro I teve que voltar para Portugal, até 1840. Então foram quantos anos? 9 anos. Essa época foi marcada por grande instabilidade, disputas políticas e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra a desigualdade e a injustiça. Os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população. Olha aqui, ó, como eles fizeram essa pintura. Aqui está falando sobre a mobilização social. As revoltas ocorridas no período regencial foram marcadas por grande participação popular. Nesses casos, quando a população se organizava em torno de determinados objetivos em comum, dizemos que ocorre uma mobilização social. Aqui é um grafite representado, é a Batalha dos Lanceiros Negros, que aconteceu durante a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Então, esse período houve muitas revoltas. O Brasil não concordava com o que estava acontecendo, colocar uma criança no trono. Só que eles não podiam fazer nada. Então, o que eles faziam? Eles se rebelavam. Eles faziam revoltas para tentar modificar alguma coisa, mas pouco sucesso eles tiveram. A gente vai ficar no primeiro reinado, tá bom? No período primeiro reinado e período regencial. Na próxima aula, a gente vai estar dando continuidade ao segundo reinado, tá bom? Só que agora a gente vai fazer o exercício da página 274. Olha aqui. Vamos lá. Número 1, você vai enumerar os fatos históricos na sequência em que eles ocorrem. Você vai ter que ler, de acordo com o que a tia Flávia explicou e o que está aqui no livro, você vai numerar 1, 2, 3 e 4, tá bom? De acordo com os fatos históricos que foi acontecendo. O que aconteceu primeiro vai ser o 1, o que aconteceu logo depois vai ser o 2, e assim sucessivamente. O número 2, leia a seguir um trecho da Constituição de 1824. Artigo 98, o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegada privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Aí a letra A está te perguntando, conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? Tá bem explícito aqui, né? Tá explicando aqui. A quem era atribuído o poder moderador. Letra B. Qual era a função do poder moderador? Lá atrás nós marcamos e falamos sobre o poder moderador.
na página 272. Aqui fala sobre o poder moderador. Vou voltar aqui. Então, a letra B, qual era a função do poder moderador? O número 3 está falando: continue a produção de texto abaixo, de acordo com a frase inicial e com a imagem. Você tem uma imagem aqui e você tem essa frase inicial aqui, olha. As mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, você vai ter que terminar esse pensamento. Mas eu não quero que você termine com uma palavra, duas ou três. Eu quero que você termine, você vai olhar esses braços aqui, ó, de pessoas lutadoras, que eles estão atrás de quê? De reivindicar melhores condições para a população, não é isso? Para a categoria pobre. Então aqui começou essa frase assim: as mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, você vai usar no mínimo aí umas 2 linhas, 3 linhas para estar terminando esse pensamento aqui dessa frase, tá bom? E a gente finaliza a nossa aula de história aqui, na página 274. Tá legal? Beijos e até qualquer hora.